Bem-vindos, tudo bem? Nessa aula vamos falar sobre a jornada de trabalho e suas leis em diferentes regimes. É muito importante conhecer as normas sobre a jornada de trabalho para saber se o contratante está respeitando os direitos trabalhistas em lei. Além disso, durante a faculdade é possível usar esse conhecimento para trabalhar e estudar com mais equilíbrio, aprendendo o que pode ser negociado com o patrão nesse período de tempo. E ainda assim, o assunto, vale ressaltar, passou por uma profunda mudança em 2017. Por meio da reforma trabalhista, foram introduzidas novas modalidades com o objetivo de flexibilizar as obrigações, ou seja, adaptá-las às diferentes econômicas e locais da empresa. Seguimos assim abordando as principais modalidades de jornada de trabalho CLT, bem como as exceções que você precisa conhecer ainda nesta aula. Pois bem, o primeiro tema que nós vamos estar passando as informações aqui é o que rege a CLT sobre a jornada de trabalho. Bem, lá na CLT, a jornada de trabalho é um limite de horas que um empregado pode prestar serviços a um empregador. Atualmente, a lei trabalhista prevê 8 horas de trabalho diário e 44 horas semanais. Logo, patrões e funcionários podem estabelecer qualquer número abaixo dessa quantidade. Diante disso, quais as exceções? Então vamos falar agora sobre essas exceções. A primeira, horas extras. Além do serviço normal, o empregado pode prestar mais 2 horas. Esse período extraordinário é remunerado com 50% acima sobre o valor da hora normal. É utilizado para suprir imprevistos. Podemos citar como exemplo o aumento da demanda de tarefas urgentes. Uma outra forma que nós temos aí de pontos extraordinários é o banco de horas. Esta alternativa é uma de compensação de horas de trabalho com horas de descanso. O modelo mais comum nesse caso é o sistema em que as horas são acumuladas como se fossem créditos, e o banco de horas pode ser utilizado para obter folgas em até 6 meses ou ser pago pelo contratante como hora extra. Uma outra exceção que nós podemos citar aqui é o regime parcial. Essa situação é outra comum, é o meio expediente. Hoje, a lei traz 2 formas de realizar esse trabalho. Limite de 30 horas semanais, 100 horas extra, ou limite de 26 horas semanais com até 6 horas extra. Uma outra que nós podemos citar aqui de exceção é a 12 por 36. A jornada 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de descanso também pode ser acordada por um contrato escrito. Trata-se de um regime comum nos sistemas de escala, como porteiros e vigilantes, mas que hoje pode ser adotado por qualquer atividade que não gere uma carga de trabalho excessiva para o empregado. Uma outra exceção aí, que também é direito, são as férias. As férias são um período de 30 dias de descanso remunerado. Irá-las, a pessoa deve trabalhar 12 meses seguidos. Logo após esses 12 meses, ele ganha esse crédito junto ao patrão, que pode ser pago durante os próximos 12 meses no chamado período de concessão. Outro ponto que nós podemos citar ainda nesse contexto é o repouso semanal remunerado. Após 6 dias de trabalho, o profissional tem direito de um dia de descanso remunerado pela empresa. Esse direito depende
do cumprimento da jornada nos dias anteriores, sem faltas injustificadas ao emprego. Diante do conteúdo, como as regras se aplicam no caso de estágios? O ato educacional no ambiente de trabalho tem regras específicas. E aqui, peço que vocês anotem algumas delas, tá? 4 horas diárias e 20 horas semanais para os estudantes de educação especial e no fim do ensino fundamental. 8 horas diárias e 30 horas semanais para os matriculados no ensino médio, técnico e superior. Durante as provas, a jornada de trabalho de estágio é obrigatoriamente reduzida pela metade. Ademais, a jornada será remunerada com bolsa de estágio, caso as atividades não façam parte do currículo obrigatório do curso. E por último, os exemplos dos programas Treineira. O trainee não tem regras específicas na legislação. Na verdade, os programas de preparação de jovens talentos para ocuparem cargos nas empresas, emprestando os regimes previstos, principalmente a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, pessoal, esse último exemplo ele é bem resumido aí, ok? Então, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui até hoje. Até a próxima aula.